Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à nossa EBD Juniores de 9 a 10 anos. Eu sou a tia Lilian e hoje eu vou ensinar para vocês a lição 2 da nossa revista. A lição 2 da nossa revista, como está aqui na tela, ela fala sobre vitórias do povo de Deus. Sim. Na aula passada, na aula 1, foi a aula sobre a vitória do povo de Israel que saiu do Egito. E hoje, que é a lição 2, nós vamos falar sobre vencendo os amalequitas. Amém? Então, vamos iniciar fazendo uma oração? Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para ensinar a Tua palavra, que Tu nos traz vida, que nos traz alegria e paz à nossa alma, Senhor. Abençoa, Pai, a cada criança, Senhor, neste momento que está, Senhor, assistindo essa aula, que ela possa aprender mais de Ti e que a cada dia, Senhor, possa ter desejo, Senhor, de mais e mais sabedoria, Pai, e aprender mais e mais a Tua palavra. Pai, abençoa cada uma delas, abençoa suas famílias, nos conceda, Senhor, uma aula abençoada, Senhor. Traga algo novo aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então vamos lá iniciar a nossa aula. Para essa aula, não vai esquecer do que? Da palavra de Deus, né? Para você consultar aí os versículos e do caderninho de anotação para anotar os pontos importantes. Então corre lá e pega lá o material necessário. O nosso versículo de memorização, criança, se encontra, como está aqui na tela, em Salmos 40, verso 17. Que diz assim, ele é curto, mas ele nos traz uma grandiosidade. Ele fala assim, Tu, Senhor, cuidas de mim. Olha que lindo. Crianças, Deus, ele nos ama muito e ele demonstra o seu amor cuidando dos detalhes da nossa vida, cuidando de mim e de você e da sua família. Quando você dorme, ele protege o seu sono. Quando você acorda, né, você tem ali o alimento, o café, tem o almoço, tem pessoas que te amam, que estão ao seu redor. Quando você sai de casa, ele cuida de você, ele protege. Então, se você pensar, crianças, refletir, Deus, ele tem cuidado de você todos os dias. E nós temos que ser gratos a Deus por isso. E quando, crianças, você tiver alguma dúvida em que caminho seguir, eu preciso de uma resposta, o que eu vou fazer? Você vai diante de Deus, o seu melhor amigo, porque você sabe que ele vai te mostrar o caminho, o verdadeiro caminho para você seguir. Vai te dar conselhos através do quê? Através da sua palavra. Amém, crianças? Então, guarde no seu coração esse versículo. Tu, Senhor, cuidas de mim. Salmos 40, verso 17. Amém? Explorando as Escrituras. A nossa história hoje, crianças, se encontra lá em Êxodo, no capítulo 17, versículos de 8 a 16. Ela fala de uma história em que os amalequitas atacam o povo de Israel. Crianças, naquela época, Israel, eles tinham acabado de sair do Egito. Foram libertos em rumo à terra prometida. E durante esse percurso, crianças, tiveram alguns ataques. E um deles foi os amalequitas, lá em Refidim, que é o local onde eles queriam atacar ali o povo de Israel. Eles foram e Moisés, vendo que os amalequitas estavam se aproximando, ele deu uma orientação a Josué, que ele confiava em Josué, que ele era uma pessoa, um guerreiro corajoso e seguia as suas orientações. Então ele chamou a Josué e deu a seguinte ordem: Josué, escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar
contra os amalequitas. Essa foi a ordem. E continuou dizendo: e eu ficarei lá do alto do monte, segurando o bastão de Deus. Esse bastão, crianças, era uma vara de madeira que tornou-se um símbolo do líder da nação. Quem era o líder? Era Moisés. Então, ele para todos os lugares ele levava essa vara de madeira, né, chamada de bastão, e representava o cuidado e a presença de Deus. Então, em todos os lugares, ele levava esse bastão. Então, crianças, Josué seguiu as orientações de Moisés, separou ali alguns homens para guerrear e foram ali em direção aos amalequitas que já estavam ali próximos, esperando a oportunidade de começar a guerra. E os amalequitas, crianças, eles habitavam no deserto e eles eram muito habilidosos em questão de guerra. Então, era um povo forte. Mas Moisés e Josué tinham um Deus todo-poderoso do lado deles. Então, enquanto estava acontecendo, olha aí na figura, essa guerra, né, amalequitas contra o povo de Israel, lá em cima do monte, como aí está na figura, vocês podem observar, está Moisés com o bastão, né, com a vara de madeira, junto com Arão, seu irmão, e Ur. E ali eles conseguem observar como está o andamento ali da guerra, quem está vencendo. Claro que eles estavam ali com o nosso Deus Todo-Poderoso. E sabe o que eles observavam, crianças? Que enquanto os braços de Moisés ficavam abaixados, os amalequitas venciam a guerra. Quando os braços de Moisés ficavam levantados, o povo de Israel vencia a guerra. Porque, crianças, imagine, não deve ser fácil, né? Aliás, não é fácil ficar com os braços levantados horas e horas, porque naquele tempo, crianças, as guerras eram horas e horas de guerra. Então, imagine ficar com os braços levantados muitas horas. Ninguém aguenta. Então, quando abaixava o braço, os amalequitas venciam. Quando Moisés levantava os braços, o Israel vencia, prevalecia. Então, crianças, como Moisés não aguentava mais ficar com os braços levantados, então tiveram uma ideia, né? Arão e Ur pegaram uma pedra, Moisés sentou nessa pedra, daí ele levantava os braços, mas sabe o que acontecia? Arão e Ur segurava os braços de Moisés, olha na figura, segurava os braços. Então eles estavam ajudando a Moisés aí, né, nesse combate aí dessa guerra. Que bênção, né? E o que aconteceu? No pôr do sol, levantados ao pôr do sol, os braços de Moisés ainda estavam ali levantados com a ajuda dos amigos, e assim Israel conseguiu derrotar aí completamente o povo amalequita. Então, crianças, depois dessa vitória, depois que Israel aí venceu contra os amalequitas, Deus disse a Moisés para ele fazer um relatório, ele escrever essa vitória, para que os outros povos que viessem lembrassem da história. E hoje você e eu, nós estamos lembrando dessa linda história, né? Como que o povo de Israel venceu o povo amalequita, que era um povo habilidoso em guerra, mas o nosso Deus é todo poderoso e teve ajuda aí de amigos que estavam ali ao lado de Moisés, ajudando ele a vencer a essa guerra. Moisés, então, ele construiu um altar de adoração, de gratidão a Deus pela vitória que eles tiveram e deu um nome esse altar. Ele colocou: o Senhor Deus é a minha bandeira. Você sabia, crianças, que
As bandeiras ajudavam os soldados de guerra. Por exemplo, quando uma bandeira do inimigo era capturada, quer dizer que era o troféu deles. Eles tinham capturado a bandeira do inimigo. É como se eles tivessem vencido a guerra. E também, crianças, quando Moisés fala assim: o Senhor é a minha bandeira. Sabe o que significa isso? Jeová Nissi. Então, toda vez que você vê essa expressão Jeová Nissi, significa que o Senhor é a minha bandeira. O que estava dizendo? Que a bandeira do nosso Deus, ele é muito mais poderosa do que a do nosso inimigo. Então, isso é importante, tá? Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O que nós podemos aprender, crianças, com essa lição? Né? Que o nosso Deus, ele é poderoso. Ele é a nossa bandeira, que nós podemos confiar nele, no cuidado dele para conosco. Também podemos pensar, crianças, em relação aos amalequitas. Os amalequitas, eles representam o nosso adversário. Quando o amalequita vier contra as nossas vidas, Deus, ele estará sempre conosco, nos protegendo, né? Tem uma palavra que fala assim: diga ao fraco, eu sou forte, né? Tá lá em Joel 3:10. Então, mesmo nós nos sentimos fracos, nós temos um Deus todo-poderoso que nos dá força todos os dias para vencermos todas as batalhas. E sabe mais, crianças, que nós podemos aprender? Que muitas vezes nós precisamos dos nossos amigos, das pessoas que nós amamos para nos ajudar a vencer a batalha. Nessa história de hoje, Moisés, o povo de Israel só conseguiu vencer porque Arão e Hur ajudaram a segurar as mãos de Moisés, para que ela permanecesse levantadas, porque só assim o povo de Israel estava vencendo a guerra. Então nós precisamos das pessoas que estão ao nosso redor, que podem nos ajudar orando, intercedendo por nós diante de uma batalha. Então lembre-se disso. Nós podemos vencer as batalhas com Jesus do nosso lado, ele sendo a nossa bandeira, e precisamos dos nossos amigos para nos ajudar em oração para vencermos algumas batalhas. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida e nós vamos encerrar com uma oração. Então, feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos pequenos, somos falhos, mas nós temos um Deus todo-poderoso que é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás ao nosso lado, nos guardando, nos livrando, Senhor, de todo mal, Pai. Pai amado, que possamos a cada dia, Senhor amado, ser gratos a Ti por tudo e termos a certeza e a convicção e sentir o Teu cuidado e a Tua proteção. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém, crianças. Então, um beijo da tia Lilian e até a nossa próxima aula. Tchau, crianças.